Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Algum tempo atrás, eu, minha esposa e a filha viajamos a São Petersburgo, Moscou, Finlândia e Suécia. Despachamos nossas malas em navegantes com informação de que deveriam ser apanhadas por nós na Dinamarca. Nós chegamos e as malas não chegaram. Até hoje, as malas desapareceram, no meu ver, em Florianópolis. O aeroporto de Florianópolis, naquele dia, naquela hora, naquele voo, tinha as câmeras apagadas, desligadas. Fomos indenizados e, inclusive, ainda está pendente por perdas e danos morais. A justiça não se manifestou, mas antes de eu morrer ela vai se manifestar. Tomei esse fato apenas para comentar com vocês que eu estranhei muito que as malas roubadas não foram só as minhas. Não, as malas roubadas foram as minhas e de minha esposa e de minha filha. A partir dali eu comecei a ter uma ideia sobre o poder das forças subterrâneas que atuam em Florianópolis, mesmo dentro da iniciativa privada. Afinal de contas, o aeroporto não é uma concessão pública, estatal, federal. Não, é uma concessão privada. Mas, certamente, aqueles que roubaram as balas, eles não tiveram nenhum lucro. Eles queriam encontrar lá o que talvez jamais pudessem encontrar. Mas seria uma forma de penetrar na intimidade de um viajante que, cuidadoso e opinioso, faz de tudo para fazer certo. As balas não voltaram, não voltarão, mas no fundo, sempre que eu vejo alguém, como este caso em Criciúma, eu me lembro das balas e associo uma coisa à outra. Os bandidos estão permanentemente instalados dentro de estruturas públicas, que podem até estar nas mãos da iniciativa privada, mas eles atuam quase que como uma força underground que faz o inferno da atividade público-estatal, como a polícia, por exemplo. Pode colocar o FBI, pode colocar a Central de Inteligência Americana, pode colocar o Mossad, pode colocar a Polícia Federal. Eu não acredito que o crime de Criciúma, tão bem planejado ele foi, tão detalhadamente e tão minuciosamente elaborado, que é muito difícil, até para as forças do além, conseguir detectar quem é quem nessa história que não está bem explicada para mim. Só posso concluir, e concluir é sempre uma questão livre, todos nós podemos concluir o que queremos e não o que podemos, que aquelas pessoas que ligaram para as rádios ameaçando tocar fogo nas emissoras de rádio, se elas continuassem divulgando o que divulgavam, e eu não sei o que elas divulgavam, elas poderiam correr o risco de
desaparecerem. Como as rádios foram tiradas do ar, talvez por sugestão da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou de alguma outra polícia que eventualmente estivesse lidando com o caso já naquelas alturas, eu suponho que, dada a grandeza da operação, dados os automóveis, todos novos, todos pretos, todos blindados, todos com vidro fumê, todos muito cuidadosamente elaborados, dando para as pessoas a ideia de que era uma comitiva presidencial, governamental que estivesse passando, atuando em algum lugar entre Tubarão e Criciúma. Dados todos esses aspectos, eu fico quase que convicto de que o planejamento foi feito por pessoas que conheciam com detalhes, mais do que preliminares, as coisas que ocorriam no Banco do Brasil e redondezas. Se a Polícia Militar estava ou não fazendo curso, se o caminhão foi incendiado na frente do quartel, se o objetivo era amedrontar a PM ou se vingar da PM, se o objetivo era trancar o túnel para que ninguém pudesse correr atrás de recursos, se o objetivo era colocar todo o aparato policial em função de uma coisa que na verdade não era a principal, pois outra coisa poderia estar ocorrendo naquele momento, se colocavam paus com pregos para furar os pneus dos carros da polícia, se havia muita gente chorando, correndo, se havia gente com medo de tiros e estilhaços de vidro, tudo isso é acessório para mim. Eu só estou pensando nas malas. Quem roubou estava trabalhando ou a serviço, ou a soldo, ou gratuitamente, de alguém que entende de eleições e eleitos. Alguém que domina o Estado, alguém que, como José Dirceu, sabe que vai atingir o poder sem passar por eleições. Alguém que sabe que todo mundo acha que agora sim o PMDB, ou o MDB, que foi colocado no poder através de tantas prefeituras e vice-prefeituras, ele é, na verdade, um MDB vermelho, completamente enrustido de petistas e PCdobistas em comunistas e outros istas que estão soltos por aí como o PSOL. Eu sou muito associativo. Meu cérebro, ele pode não ser inteligente, mas ele é associativo. Eu conecto uma coisa com outra e, no fim, há uma lógica no pensamento entre as minhas malas que foram roubadas e as da minha família. E essas coisas terríveis que estão acontecendo e que os radialistas, erradamente, costumam dizer que é apenas mais um crime. Não, não é apenas um crime. É um ato terrorista o que foi levado a efeito em Criciúma. É um pretexto muito importante para quem crê no que eu falo, para que se use o artigo 142 da Constituição para fazer as reformas acontecerem e colocar nos trilhos esse Supremo Tribunal Federal, que de Supremo ele tem pouca coisa. As pessoas que estão na atividade fim e na atividade meio dentro do STF e de todos os outros tribunais do país, com as eventuais possíveis exceções que sempre confirmam a regra, esses tribunais eles estão destruindo a nacionalidade, o patriotismo, estão destruindo o que se poderia deixar representar como o mais bonito dos pensamentos em torno de pátria, bandeira e hino. O pessoal que esconde hoje a situação do Rio de Janeiro
esconde o Witzel, ele desapareceu do noticiário. Esse pessoal da extrema imprensa, esse pessoal que está conectado e que deve muito para o erário, e que, se fosse no outro país, esses veículos de comunicação já teriam perdido as concessões, no caso da TV Globo, e muitos jornais que, eventualmente, não registram seus empregados e deixam todos eles à margem para fazerem aprendizado. São jornalistas bobocas, eles não entram na redação com o objetivo de pensar no Brasil, eles entram na redação com o objetivo de aparecer com o nome de jornalista e, na verdade, não são. O caso de Criciúma não está bem explicado, mesmo porque o aparelho policial, ele não é incapaz. Embora ele esteja completamente corroído pela partidarização, que eu não recomendo e detesto. Polícia que é polícia não joga o jogo dos partidos. Não poderia nem aposentadamente trabalhar por um partido ou por outro. Eu sei por que eu digo as coisas. Amigos, vou torcer, vou fazer figa para que o aparelho policial brasileiro ele descubra essa bem engendrada trama do caso de Criciúma. Gostaria eu de ser um passarinho que estivesse na janela do local aonde a pessoa ligou para as emissoras de rádio ameaçando-as que, se continuassem a falar, iriam desaparecer. Como não sou um passarinho, não sei quem fez as ameaças, mas não foram as mesmas pessoas que roubaram o Banco do Brasil. Pensar é só pensar. Dos feitos que ocorreram nos últimos anos, desde aquela gangue de Dilma Rousseff, José Dirceu e a Miriam Leitão e tantos outros jornalistas, o Gabeira e mais alguns outros que sequestraram o embaixador e queriam sequestrar o avião e coisa e mais, coisa e tal. Desde aqueles tempos, nunca se viu uma operação tão bem feita e tão terrorista quanto esta que aconteceu agora e que está deixando todo mundo de cabelo em pé. É evidente que não é coisa do bem. Mas é evidente também que certos acidentes estão acontecendo no Brasil não por obra do acaso. Por exemplo, ontem de tarde, o STF saiu do ar na hora que estava votando uma questão importante e logo depois o assessor de imprensa do STF disse que foi defeito da internet. Da mesma forma como há defeito no YouTube, quando eu estou vendo o programa Os Pincos nos Is, da rede da qual fazemos parte, exatamente na hora em que o presidente da República ele vai falar ou está falando, ou uma notícia importante de um comentarista está falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Não é por acaso. Alguma coisa está acontecendo. Se você quer pagar para ver, pague. Eu não pago nada. Eu estou apenas comentando. Quero ver esse fim da história. Nós fizemos como eleitores a nossa parte. Mas interessante, derrotamos completamente o PT, derrotamos completamente Luiz Inácio da Silva, mas agora, para quem está no governo, eu penso que ficou um pouco mais complicado, porque os comunistas trocaram de camisa e entraram no MDB.
entraram nas prefeituras. E todos estão pensando que são MDBistas, não são comunistas. Engano. O MDB é mercenário. Se não fosse, já teria ajudado o governo de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, do ministro Paulo Guedes, a fazer as reformas que ninguém fez até hoje, que deveriam ter sido feitas faz tempo. O MDB é mercenário. E eu estou dizendo isso para provocá-lo, para ele aprender a ser partido, a não só usar o fundo eleitoral e o fundo partidário. MDB é mercenário. Cuidado, tome cuidado. Essa gangue que está dentro do MDB se confunde com o MDB. E o MDB mercenário é parecido com um PT comunista. Eu volto logo mais.